bem-vindo à nossa aula de hoje, seja bem-vindo à nossa quarta aula de Defesa da Fé Apologética. Hoje estaremos entrando no assunto Espiritismo. O que é o Espiritismo? O que representa o Espiritismo? Você já ouviu falar a respeito do Espiritismo? Né? O que é para você o Espiritismo? Né? Ou espiritualismo, como alguns assim chamam, tá bom? E eu quero dar início só lembrando que você pode fazer sua pergunta, tá bom? Você pode deixar até seu comentário, tá? Não é uma pregação, não é uma palestra, isso é um bate-papo, tá bom? Às vezes eu praticamente falo o tempo todo porque às vezes ninguém comenta nada. Mas é interessante o seu comentário, é sempre interessante, tá? Eu tenho certeza que vai acrescentar muito. O seu comentário também, aquilo que você tem para acrescentar, com certeza vai ser bênção para as nossas vidas, tá? Eu quero dar início com um versículo que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8, um versículo que eu gosto muito da palavra de Deus, que diz assim, 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8 da palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, você que quer acompanhar, você pode nos acompanhar. Caso contrário, caso você queira simplesmente estar ouvindo, porque essa aula vai ficar registrada no nosso canal no YouTube, né? Caso você queira estar aí simplesmente ouvindo, não tem problema. Se fica à vontade, você pode estar folheando sua Bíblia em outro momento. Lembrando que essa aula também, ela vai se encontrar lá no Instagram, tá bom? Nós estamos mandando alguma coisa lá para o Instagram também, Igreja Batista de Vila Helena. Você pode procurar na nossa página no Instagram, você vai encontrar lá também alguns materiais, tá legal? Então está escrito assim, 1 João capítulo 3, verso de número 8. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ou algumas traduções diz as obras do diabo. É a mesma coisa. Satanás é nome do indivíduo. Diabo é um significado. Né? Diabo significa opositor. Tá bom? Satanás é o nome do sujeito, o nome do indivíduo. E também, segundo aos Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, direcionada à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 11, também está escrito assim, aí para nós darmos introdução. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós lhe ignoramos deixa eu ler novamente. Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois nós não lhe ignoramos, nós não ignoramos os seus desígnios, não fazemos vista grossa para isso. Tá? Como quem diz assim, aquela pessoa que ela olha por inimigo, né? ela menospreza o inimigo de forma nenhuma. Né? Ela sabe exatamente quem é. Não supervalorizar, claro que não, mas isso nós fazemos com o Senhor nosso Deus. Mas não subestimar o inimigo também, tá bom? Não, a gente tem ideia, na verdade, de quem ele é. Né? Jesus chama de valente, né? Para entrar na casa do valente e tal. Então, para você ter ideia. Então, é bem interessante a gente poder ter ideia exatamente daquilo que nós estamos mexendo. Depois eu quero contar uma experiência para você. Mas o que é, já que estamos falando sobre espiritismo, qual o conceito de espiritismo? O que realmente significa isso? A palavra espiritismo, ela se refere a uma crença em espíritos. Vou falar mais uma vez. Espiritismo significa ou se refere à crença em espíritos. Presta atenção. Então, espírito, ismo, ensino, ou seja, é um espiritismo, é um ensino, né, através dos espíritos. Os espíritos instruem, né? Ou seja, a instrução vinda diretamente dos espíritos, para você ter ideia. Então, toda seita que crê, e são várias delas, toda seita que crê, né, e tem essa cultura, né, de receber o ensino dos espíritas, ou dos espíritos, aliás, é uma crença espírita, nós podemos chamar assim, tá bom? Todo culto que se invoca espíritos malignos, né, esse tipo de espíritos aí, nós podemos chamar de espiritismo. Chame alguns espiritismo, baixo espiritismo. Daqui a pouco a gente vai dar mais algumas dicas a respeito do que tem por trás do espiritismo. Eu tenho até um livro aqui do Daniel Mastral, fala bastante sobre essas coisas, né? Filhos do Fogo, também Rastros do Oculto. Ele fala bastante assim sobre espiritismo, baixo espiritismo, essas coisas aí. É bem interessante a gente poder saber
o que é isso e o que isso representa e o que a Bíblia nos mostra a respeito disso, né? Porque não estamos falando simplesmente um assunto que a Bíblia não fala sobre esse assunto. Tudo que nós falarmos aqui, a Bíblia comenta sobre essas coisas aí. De repente você pode até comentar aí, se você teve alguma experiência sobre ali com o espiritismo, né, ou com espíritos até mesmo, como é que funcionou isso, como é que foi, como é que você lidou com isso, né? Você pode deixar aí, em poucas palavras, resumindo a experiência que você teve com esse tipo de coisa, né? Ou até mesmo em algum centro espírita, até mesmo, não sei qual a tua experiência. Mas você pode deixar aí no comentário, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar lendo, tá legal? Então a origem, as práticas espíritas, elas eram chamadas nos tempos bíblicos de necromancia, né? Ou feitiçaria, ou até mesmo adivinhação, ou até mesmo magia, né? Para os que gostam de magia, né? Então magia vai muito além daquele ilusionismo, né? Na magia já é algo assim espiritual mesmo. Então, os praticantes desse conjunto de coisas que eu acabei de comentar com você eram chamados de magos, né? Existe um mago, como eu comentei há um tempo atrás com algumas pessoas, que ele é um escritor de livros, né? Ele é um autor de livros e é muito conhecido no nosso meio. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele para você. E eu já vi, infelizmente, eu já vi muitas pessoas, muitos cristãos lendo livro desse mago, e ele é assumido, né, na bruxaria. E as pessoas assim falando do livro dele toda assim com emoção, sabe, emocionadas e tal, e quebrantadas parece. Então, muito cuidado quando principalmente nós vamos ler livros, tá? Quando nós vamos ler livros é muito importante nós sabermos quem é o autor, né? Se é realmente um autor cristão, qual o princípio dele, qual a semente aí que possivelmente ele vai lançar no ar, porque todo escritor ele lança uma semente, algo assim que é dele, né? Ele não é alguém totalmente neutro, a pessoa não consegue ser totalmente neutra. Ela sempre, ainda que de uma forma muito sutil, ela sempre deixa e lança uma semente, tá bom? Então, é muito importante nós sabermos realmente que livro que nós estamos lendo. Então, o Paulo Coelho, ele é um escritor de livros, tem momentos de reflexão com o Paulo Coelho, mas ele é um bruxo, tá? Ele é um mago. Então, é muito bom você estar atento aí. De repente, você tem livros, né, do Paulo Coelho, você gosta dos livros de Paulo Coelho, mas é muito importante não deixar isso influenciar a sua vida, porque existe algo por trás de tudo isso, desses escritos aí, tá? E vai muito além de intenções, né? Porque se ele é um bruxo, alguém inspirou ele aquilo, né? Então, quem inspirou, né? E qual a intenção dessa inspiração? Então é muito bom a gente estar atento a tudo isso aí, tá bom? Então eram chamados também de magos, de pitonistas, de adivinhos, de bruxos, de feiticeiros ou de videntes, né? Os centros, tendas, terreiros, eles eram chamados de oráculos na época, nos tempos bíblicos, cavernas, né? Altos, antros, até mesmo muitas pessoas elas faziam os seus sacrifícios nos seus postes ídolos, né? Nos seus altos lugares ali, onde eram apropriados para as pessoas que tinham essa cultura fazer sacrifícios de humanos, até mesmo se fazia na época, né? E nessa época, então, cultuava-se até mesmo muito debaixo de árvores frondosas, até era muito comum na época. Hoje, muitas fazem esses sacrifícios aí, esses trabalhos até mesmo de bruxaria, de feitiçaria, de espiritismo, muitas vezes fazem esses trabalhos em cachoeiras hoje, né? Cachoeiras, encruzilhadas, matas virgens, esses lugares aí que são bem, não que não seja feito em outros lugares, em cemitérios e tal, mas nesses lugares aí era bem comum, é bem comum, né, de se ver essas práticas aí, tá bom? De repente você pode estar ouvindo tudo isso, você fala assim, nossa, pastor, que conversa pesada, né? Que assunto é esse? É um assunto que nós precisamos conhecer, né? Porque, por exemplo, se nós somos de Deus, né? Nós precisamos saber, na verdade, com o que nós lidamos, né? Dentro da igreja não entram só pessoas saradas, né? Todo tipo de pessoa entra na igreja, pessoas enfermas, pessoas até mesmo com problemas espirituais, né? Então nós precisamos saber quem são essas pessoas e como lidar com essa situação, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha mais alguém chegou por aqui conosco. Maria Antônia, Deus abençoe, boa noite para ti também. E vamos continuando lá, tá bom? Lembrando que você pode estar compartilhando, tá bom, com outras pessoas e deixar esse ensino, esse ensinamento chegar até o coração de muitos outros. Lembrando, irmãos, que no culto em si, nós não temos o costume de tratar especificamente sobre esse assunto, tá?
culto é mais um trabalho para edificação da igreja, um trabalho para o fortalecimento, coisa assim. Alguma instrução, assim, coisa rápida nós passamos, porque não temos tempo para tudo isso. Então, esses assuntos, eles são tratados em escolas bíblicas, algum curso, algo que a gente faz, enfim. Mas em escolas bíblicas, em cultos, normalmente não são tratados. Ou quando são tratados, é assim de uma maneira bem superficial, tá bom? Mas olha só, deixa eu continuar aqui. Querido, então o que nós entendemos? Entre os egípcios, nós vimos os egípcios antigos, né, naquela época que tinha lá o faraó, e também, até mesmo naquela época que o povo hebreu estava ali enturmado, né, agrupado ali entre os egípcios, servindo como escravos, né, e também nos tempos babilônicos e também ali juntamente com os cananeus, era muito comum essa prática de feitiçaria, muito comum. Então, quando foi escrito o livro de Êxodo, o livro da saída, né, quando eles saíram da escravidão e passaram ali a entrar então na terra, assim, com o propósito de entrar na terra prometida. O livro do Êxodo, capítulo 8, versículo de número 7, está escrito assim, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, tá bom? Capítulo de número 8, versículo de número 7 da palavra de Deus, está escrito assim: mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, olha só, ocultismo, presta atenção, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então, ali, quando Moisés está fazendo aquelas proezas ali a mando de Deus, né, também os magos, eles tinham algum poder, né, para fazer ali algumas coisas. Os magos começaram a fazer ali até mesmo naquele momento que Moisés, ele fez com que a vara dele virasse ali, o cajado dele virasse uma cobra, uma serpente. Também os magos jogaram vara no chão, também viraram uma serpente, né? O maior problema dos magos foi que a serpente de Moisés engoliu as outras, né? Mostrando o que prevalece. Mas enfim, né? Eu dei um comentário aqui. Na faculdade nós tínhamos que ler Paulo Coelho. Sim. Nós até entendemos, Maria, porque alguns trabalhos, por exemplo, que nós fazemos, né, em algumas atividades, por exemplo, seja, né, na escola, nós entendemos que alguns momentos nós somos obrigados a ou ter uma disciplina, né, participar de alguma disciplina, até mesmo em história. Por exemplo, a gente vai estudar história na escola, infelizmente a gente estuda algumas coisas assim que não é do nosso, né, do nosso prazer, nosso coração realmente está estudando aquilo que é de matéria, aquilo que é passado para nós, mas, né, até mesmo nas escolas hoje, por exemplo, nas escolas hoje é ministrado sobre evolucionismo, sobre tantas coisas assim, né, que para nós é algo assim, se isso fosse realmente alguma verdade, nós até entendemos que seria algo muito útil, mas nós sabemos que não é verdade. A maneira com que aquilo é transmitido é uma maneira errada, então não acrescenta nada, né? Mas não acrescenta nada, mas assim, a pessoa que às vezes ela tem a mente assim, um pouco mais fraca, né? Ela é influenciada com mais facilidade, então ela pode, de certa forma, se apegar a isso, né? E ter isso como algo para ela carregar para a vida toda, porque os escritos do Paulo Coelho, por exemplo, são escritos assim que vão de encontro à necessidade. E exatamente a intenção é essa, né? O que ele fez lá com Jesus? Né? O que Satanás ele levou, apresentou para Jesus? Trabalhou ali conforme a necessidade de Jesus. Jesus, claro, sempre rejeitando, mas a intenção dele é essa, batendo ali de frente à necessidade. Nisso, em algum momento, ele consegue levar vantagem. Tá legal? Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje. Então, irmãos, nós entendemos que nessa época aí do Império Babilônico também, isso acontecia, tinha lá muitos magos, né? Você vê, por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos, e Daniel, né? Foram levados cativos para a Babilônia, existiam ali magos, existiam pessoas que mexiam com essas coisas aí. Por exemplo, Daniel foi colocado como líder deles, para você ter ideia. Daniel foi colocado como líder deles porque Daniel tinha um Deus poderoso que revelava sonho, né? E no momento de aflição lá, que foi que chamaram Daniel, né? Mas Daniel era como que fosse o líder deles ali. E quando os adivinhos não puderam revelar o sonho de Nabucodonosor, o que ele mandou? Então mata todos esses adivinhos. Aí foi que Daniel se levantou, né, ali diante do Senhor e intercedeu, rogou, e Deus pôde usar a vida de Daniel.
mas Daniel liderava aquele grupo de pessoas lá, era aquele que estava no topo, né? Mas você já se envolveu com o espiritismo alguma vez? Você já se envolveu? Você já frequentou, ou de repente você já até mesmo por um acaso foi em algum centro espírita, algum centro, o pessoal usa a expressão, vou usar essa expressão, o pessoal usa por aí, né? O pessoal bem popular, bem, né? Centro de macumba, o pessoal fala, né? Macumba, sempre que esse nome macumba, né? Mas enfim, centro espírita, você já foi a algum lugar desse, né? Então há centenas de ramos de pensamentos ali espíritas, mas nós entendemos que é tudo ali focado na mesma visão. Entre uma coisa, é como por exemplo se falar assim, a igreja evangélica, né? As igrejas evangélicas têm o mesmo propósito, pregam o mesmo Deus, aquela coisa toda, mas tem ali ramificações, né? No espiritismo da mesma forma, né? Então, o espiritismo, no espiritismo não se crê na Bíblia e nem pode, na verdade, ali, porque a Bíblia ela condena a prática espírita. Como é que alguém, por exemplo, ele vai crer na Bíblia de uma forma assim, num todo, né? Se a Bíblia é a pedra de tropeço para o espiritismo, se a Bíblia é aquele que condena, de forma nenhuma, nem é coerente, né? Mas eles usam alguns trechos da Bíblia isolados ali para interpretar conforme a sua maneira, né? Fora do contexto, para aprovar suas doutrinas. Por exemplo, eu fui evangelizar num centro espírita na rua Rio Grande do Norte, fica próximo aqui do shopping Sorocaba. Eu fui evangelizar, eu não sabia que era o dia que descia os negócios lá. Descia, subia, sei lá de onde vem. Mas eu fui lá para evangelizar, fui na quarta-feira, porque eu achei que era na sexta que a coisa acontecia, e era na quarta que o negócio acontecia lá, que os espíritos se manifestavam. E assim, eu percebi assim, o ar assim, muito pesado, né? E claro, me preparei para isso, mas o ar muito pesado, fui com a minha Bíblia, fui para evangelizar mesmo. E assim, aquela luz, meia luz, né? E luz vermelha, né? Assim, no quarto onde se dá o atendimento, né? E é bem interessante. A pessoa pediu para orar para mim, para você ter ideia. Eu posso orar por você? Falei, vai lá, ora lá. E ele estendeu a mão assim, mas não colocou a mão em mim. Não colocou a mão em mim. E eu sempre intercedendo ali em espírito, né? Sempre intercedendo. Mas no dia não baixou nada. Não baixou nada. Não aconteceu nada no dia. Foi bem interessante isso aí. Um amigo meu comentou isso comigo semanas depois, né? O problema que eu tinha causado lá, mas eu não sabia. Mas enfim, a base real aí do espiritismo é o ensino dos espíritos. Tem eu vou usar assim de uma forma bem discreta, porque algumas pessoas lá do meu trabalho acompanham esses trabalhos nossos. Há uma pessoa que trabalha conosco, ela estava certa vez lendo um livro de como dominar os espíritos, sabe? Como trabalhar ali diretamente com eles, né? Como dominar e ser instruído por eles para fazer alguns trabalhos. Olha, livros que dizem a respeito disso, para você ter ideia, né? Então, essa prática de espiritismo, esse ensino aí dos espíritos, eles afirmam ser a terceira revelação. O Velho Testamento, o Novo Testamento e o ensino dos espíritos. Como quem diz assim, é como se fosse um acréscimo na Bíblia, né? É como se fosse um acréscimo, algo a mais que não foi colocado, então os espíritos acrescentaram, né? Ou a atual dada pelos espíritos. Então, nós entendemos que alguns eles chegam ali ao ponto de dizer que os espíritos eles são ali prometidos por Jesus e a terceira revelação, ou seja, que eles blasfemam negando o Espírito Santo, né? Dizendo que o Espírito recebido pelos médios é o Espírito prometido por Jesus Cristo, o Consolador. Lembra quando Jesus prometeu o Consolador lá no Evangelho de João? Jesus prometeu o Consolador? Então virá outro Consolador, eu vou ao Pai, o Consolador virá. Então eles dizem que é justamente esse Espírito aí, né? Nega o Espírito Santo e diz que é esse Espírito que os médios recebem, né? Que Jesus prometeu, né? Baseado nessa passagem. Ou seja, lembra que nós comentamos aquelas passagens isoladas, né? Fora do contexto. Lembra que nós estudamos aqui já sobre hermenêutica, sobre exegese? Lembra que nós comentamos sobre isso? Já lemos, né? Texto, contexto, princípio, né? Acontecimentos ali da época. Né? Lembra que nós falamos também a respeito de nós analisarmos pontos históricos, né? E tudo mais, né? Trazer um sentido realmente para aquela passagem, entender realmente aquela passagem. Não pegar assim coisas isoladas, porque a Bíblia não tem passagens isoladas simplesmente. Isso aqui é algo, um versículo do nada diz isso. Não.
A Bíblia toda ela tem um sentido, tá? Então nada pode fugir aí do seu sentido, tá? Tem um comentário aqui também. A Maria comentando aqui também. Minha irmã, ela tem livros de Allan Kardec. Chico Xavier. Interessante. Eu tenho aqui também, nesse dia exatamente que eu fui evangelizar lá no Centro Espírita, eu comprei lá o Livro dos Espíritos, né? E tem também outro livro, né, Espiritismo segundo Allan Kardec, e a Gênese, né? Tem livros assim bem, os livros mais tradicionais, né? Os livros assim que são tidos assim como base mesmo para o Espiritismo, são esses livros aí. Nessa linha de Espiritismo tem muitos livros, mas a Gênese, Livro dos Espíritos, Espiritismo segundo Allan Kardec, é o que eu creio que assim mais traz assim um peso para eles. Como nós, a Bíblia é aquilo que traz ali o sentido, né, para a nossa fé, tá bom? Então, eu gostaria de fazer um comentário aqui, querido, a respeito justamente de Deus. Justamente de Deus. Deus para o Espiritismo. O que é realmente Deus para o Espiritismo? Nós vemos a respeito de Deus para o ateu, né? Ou o que se diz ser ateu. Deus para o mórmon, né? Quem é Deus para o... E quem é Deus ali para o pessoal que crê nessa crença, tem essa crença do Espiritismo, né? Deus ele é simplesmente uma inteligência superior. Como muitos falam, né? Um ser superior, né? Ou um ser cósmico, como os espíritas dizem, né? Ou um ser mais evoluído dos espíritos e o responsável pela manutenção do universo, né? Assim os espíritas chamam. E pensam que ele está longe demais e é grande demais para nós termos um acesso diretamente a ele. Então ele envia ali os seus assessores ou seus representantes, que são espíritos desencarnados, guias espirituais ou espíritos evoluídos, tá bom? Nós podemos ler, por exemplo, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 16. Eu convido você para ler a Bíblia juntamente comigo. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16 da palavra de Deus. João, capítulo 15, verso de número 16, está escrito assim: Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, e esse fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, o que nós entendemos, querido? O que nós entendemos? Deixa eu ler toda essa passagem. Isaías capítulo 57, versículo 15. Deixa eu aproveitar e fazer uma leitura em tudo isso já, né? Isaías capítulo 57, versículo de número 15. Eu estou procurando aqui exatamente na hora, junto com você. Isaías capítulo 57, versículo 15. Está escrito assim: Pois assim diz o alto sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha só. Então o Senhor dizendo que habita sim em lugares altos, porém ele habita também com aquela pessoa que tem a humildade, tem o desejo realmente de buscar a Ele. E fechando aqui essa grupo de leitura, Tiago capítulo 4, versículo 8, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 4, verso de número 8. Tiago fica depois de Hebreus, tá difícil aqui hoje o retorno. Tiago capítulo 4, versículo de número 8 da palavra de Deus. Está escrito assim: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês não têm a mente, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Interessante, né? Interessante. Então, querido, o que nós entendemos? Nós entendemos que o Senhor, sim, a intenção dele e a tendência dele, nesses versículos que nós lemos, tanto em João quanto em Isaías quanto em Tiago, ele mostrou a grandeza dele, porém o desejo de estar perto de nós, de uma forma ou de outra, né? Ser o nosso companheiro, né? Ser o nosso auxiliador, o nosso instrutor. Então, Deus, ele sim, claro, ele é o Todo-Poderoso, aquele que se assenta nos mais altos dos céus e descansa seus pés sobre a terra, aquele que mede o universo com a palmo, como diz o livro de Isaías, aquele que pega toda a água dos oceanos na concha da sua mão, como diz o livro do profeta Isaías. Porém, há o desejo do coração do Senhor de estar sempre perto de nós e ele sempre procura se aproximar de nós. E o que é a alma? Vamos
vamos ver aqui de perto assim, o que é a alma, o que representa ali diretamente a alma. A alma é o ego da pessoa ou o seu espírito ou alma. Dura para sempre até se evoluir e purificar de seus pecados. Creem na existência de um certo número de almas que se encarnam e desencarnam num ciclo vicioso de purificação. E acreditam até mesmo que existem 4 tipos de espíritos. E eu vou dizer quais são esses para você. Espíritos encarnados, isso é a crença dos espíritas, tá bom? Estou falando aqui da doutrina, do ensinamento, da crença dos espíritas. Espíritos encarnados, ou seja, seres humanos. Espíritos desencarnados, que são almas em transição, como é chamado lá também. Espíritos bons, os que se chamam de espíritos evoluídos, né? E espíritos maus, esses que se chamam de espíritos não evoluídos, tá bom? Então, o único espírito que nós cristãos, nós temos e nós aprendemos a buscar, qual é, querido? É o Espírito Santo, aquele que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8, né, onde o Senhor pediu, ele declarou para nós que desceria sobre o nosso Espírito Santo, nos daria poder e nos daria autoridade. Então, esse grupo de 4 espíritos que existem aí no Espiritismo, nós entendemos que são coisas assim bem, eu não vou dizer humanas, né, porque são espíritos, né, mas é uma doutrina, é um ensinamento totalmente contrário daquilo que diz a palavra de Deus. E o karma, você já ouviu falar a respeito de karma? Karma, querido, não é quando alguém está nervoso, alguém diz para você karma. Karma, não é o karma. Então, karma é uma outra coisa que é conhecida aí no meio do espiritismo, tá? Já vou dizer para você. Talvez você já até ouviu essa expressão, né? Talvez você já até ouviu em algum lugar, em algum canto, se falar a respeito de karma. Então, karma, nós podemos chamar assim de a lei da causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que é bom, ou tudo aquilo que é ruim, ou tudo aquilo que se leva desse mundo. Isso se chama karma. Essa expressão que eles utilizam no meio dos espíritos ali, né, no espiritismo. E é o que obriga também o espírito a se reencarnar para consertar ou receber ali uma recompensa. Já vou explicar para você a respeito desse ciclo vicioso que nós comentamos que acontece ali no espiritismo. Então, dependendo do que foi que fez ali na última encarnação, é o que deverá enfrentar na próxima vida para purificar o espírito com sofrimentos ou ali caridades. Então, nós entendemos que uma vida é compensada pela outra, é mais ou menos assim. Já vou dar chance para você estar comentando, tá? Só vou ler mais alguns comentários aqui que eu fiz para você. Então, essa doutrina ou esse ensinamento, doutrina significa ensinamento, então essa doutrina leva a pessoa então a pensar que não é culpada de nada do que fez no presente e que tudo o que acontece é consequência de encarnações passadas, ou seja, aquilo que ela fez no passado, então ela está pagando nessa vida, né? Aquilo que ela faz de errado nessa vida, ela vai consertar na próxima. É algo mais ou menos assim, esse ciclo vicioso, até se purificar, né? E assim então não é preciso consertar, né? Ou seja, aquele processo do perdão que o cristão precisa fazer, Jesus falou a respeito disso, né? Perdoar uns aos outros, enfim. Aquilo que o filho pródigo fez, até mesmo aquele conserto, né? Pai, me perdoa, pequei contra o céu e perante ti. Esse tipo de conserto. Então no Espiritismo isso aí não tem necessidade, né? Porque haverá uma outra vida para pagar os erros desta vida, ou seja, algo para compensar uma outra. Então tudo o que acontece de ruim ali no Espiritismo serve para purificar o espírito, segundo essa crença, e aliviar o seu karma, dependendo para ser salvo apenas ali de caridade ou do sofrimento em paciência. Então se a pessoa está sofrendo, ela só precisa ter paciência porque ela acredita que esse é o requisito para a salvação. Olha, para você ter ideia. E nisso já descartou o sangue de Jesus, né, aquele que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Bom, deixa eu ver se tem algum comentário aqui agora também, juntamente conosco. Maria Antônia comentando, Deus está perto de nós. Sim, Deus está perto de nós. E também muitos espíritos, eles têm que nascer, morrer, muitas vezes reencarnar para se purificar. Exatamente isso. Bem isso mesmo, Maria. Esse ciclo vicioso, né, que muitas pessoas às vezes elas imaginam, né, que isso acontece. Então, quando alguém acredita nisso, automaticamente a pessoa está descartando o sacrifício de Jesus na cruz. Então, Jesus não precisaria vir, segundo a crença cristã, se isso fosse necessário. Se fosse exatamente dessa forma, o sacrifício de Jesus seria dispensado. Então,
para você ter ideia de qual é a gravidade disso, né? Então eu quero ler para você o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7 da palavra de Deus, está escrito assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Quem é rico em perdoar, querido? O Senhor. Então, a pessoa ela não se pode se perdoar, né? Mas alguém maior que ela e alguém responsável por ela é que teria que perdoar ela, né? No caso da nossa crença, a crença cristã, já é algo assim bem diferenciado, né? Então, nós somos salvos, nós cristãos somos salvos de que maneira? Reencarnando? Não. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que a ordem do homem, a ordem de Deus para o homem é: morreram a sua vez, vindo depois disso o juízo. Então nós somos salvos pela fé na graça de Cristo Jesus. Por causa de Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez, a partir do momento que nos entregamos a ele, isso nos dá direito à salvação. E, como diz lá em Romanos capítulo 8, né, nós passamos essa condição de estarmos na condição de herdeiro e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, se Cristo herdou, nós também herdaremos se permanecermos firmes, e por aí vai. Então deixa eu ler para você Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 da palavra de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, como quem diz assim, eu fui salvo por mérito meu. Então, de forma nenhuma. Então, isso é descartado da palavra de Deus. Está totalmente fora do plano e do projeto de Deus, tá bom? Também os nossos pecados, eles são perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Jesus mesmo declarou isso e a palavra toda declara a respeito disso, né? Antes de Jesus vir, era derramado sacrifício de animais. Depois de Jesus, ali, há uma entrega, né? E isso passou a ser realizado no mundo espiritual, tá bom? Então está escrito assim, em 1 João capítulo 1, versículo 29, está escrito as seguintes palavras. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que tira o pecado do mundo, querido? O fato de nós estarmos reencarnando ali num ciclo vicioso? Não. Mas o que tira o pecado do mundo é ali o sangue de Jesus Cristo. Ele sim tem poder para isso, tá? E daqui a pouco eu vou estar passando para você novamente, mas eu quero estar aqui lendo o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário bem interessante contigo. 1 João capítulo 1, versículos do 7 ao 9, está escrito assim: Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, alguém fiel e alguém justo precisaria perdoar nós dos nossos pecados, e esse alguém é Jesus Cristo. Não é vamos dizer assim, um processo humano, né? Mas é um processo que o padrão vem do alto, vem de Deus, porque o homem não teria capacidade de realizar algo assim, de fazer um projeto grande como esse, com certeza ele não teria, tá bom? Bom, deixa eu continuar lendo aqui mais uns comentários. Volta para quitar e consertar seus atos, exatamente. E essa é uma estratégia de Satanás. E olha só que interessante. Essa é exatamente uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela passa a morrer sem Deus, imaginando que vai haver uma outra oportunidade para o conserto, aí é que vem a decepção. Porque ela morre e ela não vai ter oportunidade de consertar coisa nenhuma. Ela já vai dar direto com o tribunal do grande trono branco. Ou seja, é condenação. Morreu esquisito, vai para um lugar esquisito. Então, o que nós entendemos, querido? Que é um processo, né? E é um trabalhar muito sutil de Satanás para enganar as pessoas, né? E muitas pessoas, infelizmente, elas são enganadas. Então, esse trabalho também é um trabalho para abrir os olhos de muitas pessoas que, infelizmente, têm essa crença espírita. Querido, acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus,
ela é poderosa, ela que é capaz de transportar o sujeito da terra para o céu. Ela é capaz de tirar o sujeito do abismo e transportar para a glória celestial. Só o Senhor pode fazer isso, ninguém mais. Só o Criador pode dar um conserto para a criatura. Fora isso, ninguém mais, tá bom? Esses espíritos enganadores, não tem mais jeito para eles. Então, o quanto eles já estão julgados, já estão condenados. Então, o quanto eles puderem levar para eles, é melhor. E eu já te explico algumas coisas que acontecem em encenação espírita que talvez você não entenda. Eu já te explico, tá bom? Já eu vou explicar para você, tá bom? E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, está escrito assim: e não se é de admirar, porque o próprio Satanás transforma-se em anjo de luz. Ou seja, ele é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas, para enganar os seus eleitos, para enganar os seus escolhidos, para enganar os filhos de Deus. Ele é capaz de transformar. Isso foi dado a ele, essa forma, né? Esse poder de se transformar. Então, isso não foi tirado dele. Então, ele é um mestre em enganação, ele é um mestre em enganar, tá bom? Então, nós entendemos, querido, que nós precisamos estar sempre atentos. E algo que vai nos fazer abrir os olhos é a palavra de Deus. E essa comunicação com os mortos, exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Esse processo de comunicação com os mortos. Porque algumas pessoas podem até comentar assim: pastor, mas uma vez eu fui no centro espírita, pastor, eu estava assim com o coração muito quebrantado, porque um parente meu, um amigo meu, tinha morrido, e eu fui para conversar, porque eu estava assim muito aflito, e essa pessoa conversou comigo e falou para mim só coisas que nós sabíamos assim no oculto, ninguém mais sabia disso, e lá no centro espírita esses segredos foram revelados. Pastor, mas e como é que pode ser isso? Tá, então essa comunicação com os mortos, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é simplesmente impossível, porque eles são alheios, ou seja, eles não têm acesso a nós e nós não temos acesso a eles. Mortos não, morreu, tá bom? Eles já partem por outro processo. Então, tudo que ocorre conosco, da mesma forma que não sabemos onde estão, né, e o que está acontecendo com eles. O que acontece é com que os espíritos demoníacos, esses espíritos demoníacos que são demônios, né, são espíritos maus, espíritos caídos, né, que caíram justamente com Satanás por causa da rebeldia, eles se disfarçam dizendo que é outra pessoa, né, e mudam a voz, e segredos. Alguém pode perguntar assim: mas era um segredo. É um segredo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você imagina que nós não somos acompanhados 24 horas por dia, monitorados do mundo espiritual? Com certeza. Nós somos monitorados todos os dias. Nós podemos esquecer de muitas coisas na vida. Os espíritos não esquecem, de maneira nenhuma. No mundo espiritual, nada é esquecido. Absolutamente nada. Por isso que precisamos tomar muito cuidado, tá bom? E também essa questão da oração pelos mortos. Você viu alguém que está orando pelos mortos? Para que a pessoa saia daquele processo, daquele lugar de... alguns oram para sair do purgatório, aquela coisa toda, né? Aquela intercessão, né? E... põe um copo de água para mim, por favor. Então, querido, muitas pessoas assim, elas oram pelos mortos, elas intercedem pelos mortos, porque os mortos, assim, vai que eles tenham ido para um lugar... Vai que eles tenham ido para um lugar, né? Um lugar não muito bom. Então a pessoa, ela ora pelos mortos para que o morto ele, né, tenha um lugar melhor para que ele possa ir, para que ele possa estar, né? Já secou tudo por aqui, né? É uma seca só, né? Mas enfim, deixa eu dar uma lubrificada aqui. Mas então, querido, então essa é uma prática, Deus abençoe, filho. Essa é uma prática católica, né, de estar orando pelos mortos, né? Lembrando que eu não estou criticando, tá bom? Estou dizendo que é uma prática católica. O certo ou o errado, bom, aí a pessoa e Deus, tá bom? A Bíblia diz o que ela tem que dizer, né? Agora, a pessoa precisa olhar para a Bíblia e procurar se consertar, né? Então, eu vou ler para você o que está escrito em Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20 da palavra de Deus. Está escrito assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos,
que chireiam e murmuram ou cochicham, né? Acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos e se consultarão os mortos? A lei e o testemunho são eles, não falarão dessa maneira, jamais verão a alva, ou seja, morreu, morreu. Não tem esse processo de, vou consultar alguém que morreu, ele vai voltar para me instruir. Não. Você encontra lá Saul, por exemplo, na sua loucura, né, consultando lá através de uma feiticeira de Endor, consultando o espírito, tentando, né, encontrar lá algo no espírito de Samuel. Mas você vê que é uma bruxaria e você vê que é demônios falando mentira, né? E muitas pessoas até mesmo se baseiam exatamente nessa passagem, mas é ali tudo mentira, tá bom? E a respeito da reencarnação, o que dizer? Vamos lá. O Espiritismo prega também que Deus não tem uma fábrica de almas. Isso se prega o Espiritismo, tá bom? Deus não tem uma fábrica de almas. Pensando que cada criança nasce, né? E não é uma alma nova que surge assim de um espírito desencarnado. Claro que não, mas que se encarna com o objetivo de se evoluir, purificando dos seus erros na última encarnação. Né? Aquilo que nós acabamos de falar. Então é sempre esse processo. Né? Nasceu uma criança. Do espírito de alguém, vamos ver. O espírito de quem que está nela, sabe? Então eles vão sempre se baseando nisso, né? Nunca Deus ele projeta ali e tudo novo, de forma nenhuma, tá bom? Limitando também, claro, o poder de Deus, tá bom? E já vou passar para vocês, está escrito assim, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Então você percebe, né, querido, que esse processo, esse procedimento não é de Deus, não vem de Deus, né? Olha só, tem vários comentários aqui. Deixa eu ler os comentários aqui, tá bom? Para não ficar só na minha fala, tá? Então tá. Pastora Vera Lúcia, graça e paz. Estou ligadinha. Tá bem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sim. Por isso Chico Xavier transmite por cartas. Sim, ele transmite por aquelas cartas lá. E quando ele faz aquele procedimento, sabe, de transmitir lá, escrever aquelas cartas, exatamente, espíritos malignos, né? Aqueles espíritos, eles estão instruindo ele sobre aquilo que ele tem que escrever. Qual que é a necessidade, né, daquilo que ele tem que escrever. Então, isso é tudo debaixo de instrução. Tá? Ele ajuda, se baseia muito na prática de boas obras para ser salvo. Né? Mas são coisas ali de espíritos, né? São coisas ali demoníacas, não tem nada ali de Deus, tá bom? Não tem absolutamente nada de Deus, pode acreditar nisso, tá legal? Você pode deixar no seu comentário aí, você fica à vontade, tá bom? Daqui a pouco eu volto lá. Então, o cristianismo crê na ressurreição e não na reencarnação? Sim, nós cremos na ressurreição e não na reencarnação, tá bom? Então, resposta bíblica para algumas heresias espíritas aí, vamos lá. O Evangelho segundo Allan Kardec, terceira revelação, né? Ou ensino dos espíritos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pega minha meia para mim, tá dentro do sapato do trabalho. Apto para toda boa obra, tá bom? Então, o que nós entendemos, querido? A palavra de Deus, então, ela mostra ser o suficiente, né, como livro de instrução, né? Então,
também nós entendemos, eu vou ler um versículo aqui de cada passagem. Aliás, eu vou fazer melhor. Você que está nos acompanhando, eu vou fazer o melhor. Eu vou enviar para você esse estudo que eu preparei. Eu vou enviar ele para você, tá? Porque aqui tem muitos versículos. Eu separei bastante versículos e eu não vou estar lendo tudo porque ele vai, de certa forma, vai atropelar muito o nosso tempo. Mas eu gostaria que você tivesse esse estudo com você. Eu sei que na apostila que eu acabei de enviar para você tem também estudos sobre o espiritismo, né? Aí, para você ter ideia, nessa apostila, aí olha só, tem a respeito de Chico Xavier e a reencarnação de Allan Kardec, né? Eles dizem assim, a reencarnação de Allan Kardec. É possível identificar o espírito, né, que fala por um médium? É a pergunta que está relatada lá, tá bom? Na apostila lá também. E o esquecimento fatal do espiritismo, aquilo que eles esqueceram, né? Também fala assim a respeito do médium, o que é um médium, né? Isso fala também sobre o espiritismo e o sofrimento de Jesus e por que o kardecismo ele atrai muitas pessoas. E reencarnação e justiça, fala sobre todos esses assuntos aí. Mas eu estou falando assim rápido, mas só que lá na apostila, esse tema aí, ele explora muito, ele abrange muito. Então, por isso que a apostila assim, ela é muito grande. Então, cada tema desse que eu disse para você, ele vai muito longe. Ele vai muito longe, ele explora, sabe, muito. Então, eu tenho certeza que você vai ser enriquecido através daquele trabalho e que demorou um tempinho para ser editado. Porque eu criei a apostila, depois eu dei uma revisada nela e ainda assim acho que ficou alguma coisinha para trás, mas, rapaz, tem muito material, principalmente sobre espiritismo, lá você vai encontrar, tá? Principalmente sobre espiritismo, hinduísmo, budismo, tudo quanto é ismo lá, você vai encontrar também. Mas o que eu quero comentar com você é aqui, ó, a respeito desse assunto. Deixa eu encontrar aqui, tá? Aqui, ó, pronto. Alguns tipos de seitas e práticas ali que estão ligadas, de certa forma, ao espiritismo. Porque muitas pessoas acham que o espiritismo é só aquela coisa ali de terreiro, mesa branca, aqueles negócios todos. Mas olha só, deixa eu dar uma dica para você. Olha, o tipo ali de espiritismo, olha só. A cartomancia é uma seita, é um tipo de espiritismo, né? O que a cartomancia ela faz? Ela consulta a sorte através de cartas. Ai, deixa eu ler minha sorte, eu quero ver minha sorte, como é que tá? Presta atenção, tá? Presta atenção. Astrologia, horóscopo. Ai, deixa eu ver meu signo, como é que tá? Eu não saio de casa sem ver meu signo. Bom, crente não faz essas coisas, né? Acho que não, né? Então, a gente está livre disso, né? Horóscopo é mesmo aquela coisa de consultar as estrelas, horóscopo, tá bom? A magia ou a mágica, né? O truques, ilusionismo. Tem gente que gosta de ilusionismo, né? Ah, quero ver os ilusionismos, aqueles ilusionistas, né? Aquela mentira, mas tem uma coisa por trás, a gente sabe disso também, né? Os ciganos ou videntes, né? Aqueles que adivinham o futuro através das simpatias. Já viu pessoas que fazem simpatias? Pois é uma prática de espiritismo também. E a necromancia, né, que é a oração pelos mortos, né, e ali tem também aquela questão das superstições. Também o científico, né, tem ali a Legião da Boa Vontade. Você já ouviu falar a respeito da Legião da Boa Vontade? Aquela crença do Paiva Neto, né, que é muito rico assim, em caridade, boas obras, né? Paiva Neto, aquela crença lá, e inclusive tem até um estudo sobre o Apocalipse que ele sempre está ministrando aí. Negócio assim bem furado, bem barco furado. Então a Legião da Boa Vontade, a medicina alternativa, né, que tem receitas, curas psicoespirituais, né, a gnose espirituais e também o yoga. O yoga é uma prática ligada também ao espiritismo, que fala um pouco ali a respeito do autoconhecimento, filosofias, meditações e até mesmo regressões. Então o yoga também tem uma ligação com o espiritismo de certa forma. O kardecista, né, que ali são centros e núcleos de invocações e manifestações de espíritos, e os espíritas, que são conhecidos também ali como mesa branca, né, onde eu falei para você que uma vez eu fui evangelizar ali, tá bom? E o baixo espiritismo, como eu comentei com você, tem o baixo espiritismo que entra nessa questão aí da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, bruxaria, feitiçaria. Isso se chama o baixo espiritismo, né? Que busca o bem, né? E não o mal, como se diz por aí, né? Invoca, claro, o mal de uma forma declarada, né? E faz
ali aquelas coisas loucas, né? Como o voodoo, aquela coisa toda de encantamento, né? Você vê lá na Índia que você vê muitas essas coisas aí, né? O camarada assim, olhando para a cara da serpente, a serpente, né? Aquele negócio lá. Então, muitas coisas assim, muitas coisas parecidas com isso você vai encontrar, ligadas, e são ligadas ao Espiritismo, tá bom? Mas Jesus é aquele que liberta do Espiritismo. Como eu comentei com você, tem muitos outros versículos que eu gostaria de ler aqui para você, mas como o nosso tempo ele está estourando, então eu vou responder alguma pergunta se houver aqui, tá bom? E eu vou te mandar esse material, tá bom? Você que está inscrito aí no nosso curso de teologia, você que está aí no nosso grupo, né? Eu vou te enviar, então, esse estudo também, essa aula de hoje, eu vou te enviar. E fresquinha, vai ter muitos outros versículos aí que eu não li por falta de tempo, tá? Mas você pode acompanhar aí diretamente na sua Bíblia, você pode ter um final de semana aí abençoado, lendo, acompanhando. Aí eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário. Transmitir mensagens. Sim, Maria, o Chico Xavier tem essa coisa aí, né, de estar transmitindo mensagens, né, de supostos mortos, né? E essa é uma necessidade de muitas pessoas que elas têm carência, sabe? Vamos bater um papo aqui agora. Muitas pessoas elas têm carência e estão bem fragilizadas quando algum parente morre, quando algum ente querido parte dessa vida. Poxa, a pessoa fica quebrantada, o coração fica quebrantado, a pessoa fica muito ruim, muito mal mesmo. Poxa, e bate aquele vazio dentro de casa. Meu Deus, não acredito, até acostumar com isso. E agora, como é que faz? Tal pessoa representava tanto para mim. E a pessoa acaba indo para esses lugares, né? Onde, tem um lugar lá onde você pode conversar com o teu parente. A pessoa, onde é? Em tal lugar. Então a pessoa, infelizmente, acaba caindo nessa história, né? Nessa conversa toda, por causa de uma sensibilidade, por causa de uma fragilidade que ela tem, né? E nisso acaba sendo enganado. Tá bom, querido? Mas não se preocupe não, tá bom, querido? Jesus é aquele que vem para libertar nós de todo o espiritismo, libertar nós de toda obra maligna. Então seja livre, querido, em nome de Jesus. Seja livre pelo poder que há no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. Durante a semana, deixa eu dar uma dica para você. Durante a semana, de repente você tem algum problema, de repente você não está passando bem, de repente você precisa de uma oração, deixa lá no grupo mesmo, tá bom? Deixa lá, faz um pedido de oração lá, olha por mim, eu estou precisando disso, precisando de tal coisa, faz uma oração por mim. Você pode deixar lá, tá bom? Nós estaremos orando por você. De repente você pensa assim, aproveitando que estamos falando aqui a respeito de espiritismo, de repente você pensa assim, não consigo dormir de noite, vejo vultos e tal. Vultos, até mesmo, amado, vulto. Tem pessoas que elas veem vulto. Eu vi um vulto, parece que eu vi a sombra passar assim. Eu olhei, mas não era nada. Mas eu senti um arrepio no corpo. São espíritos malignos, são espíritos maus, né? Algumas pessoas ficam nessa de achar que é impressão só, né? Impressão só, mas não conseguem dormir direito de noite, né? Então, impressão não é. Você pode ter certeza que não é. Como eu já disse, nós somos sondados, né? Nós somos vigiados o tempo todo no mundo espiritual. Essa é a hora que nós precisamos realmente nos colocar ali na condição de guerreiros, né? Estar orando, realmente intercedendo, repreendendo o mal, tá bom? E mandando tudo isso embora no nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Graça e paz, Deus abençoe. Até terça-feira que vem, na nossa próxima aula do nosso curso de teologia. Graça e paz, um abraço. Até lá, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho e pela atenção.